Pai que se nega a pagar a pensão alimentícia para o filho. Doutora Camila Marques, o que fazer? Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do podcast O que Fazer. O nosso maior objetivo aqui é levar a informação até você, mulher, de uma forma de fácil compreensão e também trazer clareza para tratar de assuntos aqui relacionados ao direito de família. Hoje eu confesso para vocês que eu estou realmente muito feliz nesse episódio de número 1. Era um projeto antigo e hoje nós estamos realizando pela primeira vez. Eu sou o Dr. Weldisley Martins, advogado, atuo em direito de família, um dos sócios fundadores do escritório Marques Martins Advogado. Quem divide a mesa comigo hoje é a doutora Camila Marques, sócia também do escritório e também sócia na vida. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz, né, em poder participar, de ver realmente esse projeto saindo do papel. Eu estou muito empolgada e falar do direito, né, que as mulheres têm e de uma forma clara é algo que realmente me fascina. Eu estou muito contente de verdade. E essa felicidade também está hoje no meu coração. Eu quero começar esse primeiro episódio te perguntando o seguinte: pai que se nega a pagar a pensão alimentícia para o filho. Doutora Camila Marques, o que fazer? Olha, você está conversando com uma advogada, né, e que atua no direito de família e defende mulheres. Então, com certeza, a resposta que eu tenho para te dar é entrar na justiça. Isso é o que deve ser feito, né? Entrar na justiça para realmente regularizar, para fazer com que essa obrigação seja colocada para ele. É assim que se resolve. Essa palavra que você falou é muito importante, regularizar. E a justiça está aí justamente para trazer essa segurança para as partes envolvidas em uma situação como essa, principalmente aqui na questão familiar, uma questão relacionada a direito de família. E o que eu gostaria de saber também é a sua opinião. Vale a pena pedir a pensão alimentícia na justiça? Mas veja bem, essa aqui é uma situação de uma mulher que trabalha, uma mãe ali que é independente financeiramente e há anos ela luta sozinha com o sustento ali dessa criança, desse filho. A pergunta que eu te faço é: será se vale a pena realmente essa mãe hoje procurar a justiça, para a justiça obrigar o pai a pagar pensão alimentícia? Na minha opinião, vale. Tá? E eu não estou falando só juridicamente, mas uma opinião pessoal, né, como mulher. Você trouxe aqui para mim, né, o caso de uma mulher em que ela, entre aspas, não precisa, né? Ela já é independente, trabalha, sustenta o filho sozinha, né, consegue se virar muito bem, mas a pensão alimentícia, nesse caso, em todos os outros também, não é só sobre dinheiro, né? A gente não está falando só disso. Né, sobre divisão de carga, divisão de responsabilidade, né, divisão mesmo de tarefas, de afazeres. Porque assim, quando um casal se separa, né, na grande maioria das vezes, o homem sai andando, vai tocar a vida dele, né? E a mulher, não, a vida dela não vai ser a mesma, né, após essa separação. Então ela já fica ali por conta daquele trabalho invisível, que ninguém tá vendo. Então, vai acordar à noite para cuidar do filho, o filho tá doente, ela que se preocupa, vai nas reuniões da escola, né? E, neste caso, ainda por cima, supre todas as despesas que o filho tem. Paga tudo. Então, vale a pena. Claro que vale a pena, né? Porque é muito injusto fazer com que essa mulher ela fique ali responsável por 100% da vida do filho. Então, emocionalmente, financeiramente, né? Então, é muito pesado para ela. Não deve ser assim, né? Ela não fez filho sozinha. Essa é a verdade. Então, eu sempre acho que vale a pena, sim. 2 pontos da sua fala que me chamou a atenção. Primeiro, a questão da responsabilidade. Tem a questão da divisão de cargas. Tem aqui uma mãe que, ao longo de anos, ela sozinha arcou com todas as despesas de uma criança. Até que chega um dia que ela acorda, ela sabe o que é pensão alimentícia, ouviu falar há muito tempo, e ela pensa, será se realmente vale a pena? E essa questão da responsabilidade
a pessoa aqui não é nem por questão financeira, de uma ajuda, porque a mãe, se ela ralar mais, se ela trabalhar mais, se ela dobrar ali o turno, ela vai conseguir honrar os compromissos da criança. Mas essa questão da responsabilidade, hoje, deve ser considerada, né? Deve ser levantada aqui essa questão. Não, com certeza. E ainda mais tem aquele outro ponto, né? De que toda a responsabilidade ali fica com ela. Então, acaba que, de certo modo, se ela paga todas as despesas do filho, ela acaba tirando dela mesma. Então, às vezes, tem um procedimento que ela queira fazer, ou até mesmo a unha toda semana, né? Ou ainda tá doida pra colocar um botox, pra tirar uma ruguinha, né? É direito dela, É direito dela, ela trabalha. Isso. Então, ela tem direito de se mimar também. Mas a partir do momento que ela tira toda a renda dela para o sustento dela e do filho, ela acaba abrindo mão dos pequenos prazeres que ela pode e deve ter. Faz bem, né, para a questão da autoestima também. Então, é injusto, porque muitas vezes a gente enxerga esse pai do outro lado com condições financeiras, ostentando nas redes sociais, né? Ou ainda faz gastos extraordinários, troca de carro a cada 2, 3 anos e não ajuda o filho por quê? Qual o motivo? Então, será que ele acha que a mãe vai gastar com ela mesma? Tá, mas quem tá pagando a despesa do seu filho hoje? Né? Então, e ainda tem outro caso, que me chama muita atenção, que é quando a mãe se casa novamente. Ou ainda quando ela entra em uma união estável, né? Conhece outra pessoa que realmente valoriza ela e que cuida do filho como se fosse seu. E aí esse pai acha que a obrigação dele acabou. Né, que o padrasto é quem deve arcar com as despesas do filho. Ah, você se casou, então... Não é assim, porque a criança não vai deixar de ser filho dele. A obrigação dele vai continuar, independente dessa mãe estar em um novo relacionamento ou não. Então, assim, o que a gente traz aqui nesse ponto de valer a pena ou não, para mim, tem muito esse cunho que não é só sobre dinheiro, né? É sobre justiça. É sobre responsabilidade, é sobre divisão de tarefas, né? Já que ela está com todo o resto, né? Já que ela acompanha a vida do filho em todo o resto e para ele ficou apenas e tão somente a questão financeira, então que faça. Claro que vale a pena. E o outro ponto da sua primeira fala, que eu gostaria de registrar aqui também, é relacionado ao trabalho invisível. Queria que comentasse um pouco mais sobre isso. Com certeza. A gente sempre costuma comentar que mãe é mãe. Então, a mãe é a que realmente vai se preocupar com o filho, é aquela que vai olhar a tarefa da escola, né? É a que vai verificar se o uniforme está na gaveta, né? Se o material escolar está em ordem, né? Vai olhar se está tudo bem com o filho, o que o filho está sentindo, né? Vai se preocupar com ele, não só com a necessidade básica ali, material, né? Que seria com a alimentação, mas ela vai preocupar também com a parte socioemocional dessa criança. Tudo isso dá trabalho, tudo isso leva tempo para se desenvolver. Tem muita mãe que estuda para entender melhor, né? Para saber orientar o filho muito bem, principalmente nessa parte pós-separação, né? Ou até mesmo o pai que não teve junto ali naquela mesma casa. Então, como essa criança vai crescer? O que ela vai levar? Né? Se vai ter algum trauma ou não? Tudo isso faz parte de um trabalho invisível que ninguém está vendo. Né, que a justiça não está olhando, que o pai fecha os olhos para não enxergar. Então, tem muita coisa envolvida por trás da maternidade. Então, se ele está achando difícil só pagar, imagina criar e educar uma criança. E é interessante que alguns tribunais já estão reconhecendo nessa questão do trabalho invisível. Sim, tem alguns processos que a gente pode conseguir, sim, né, fazer com que no momento do cálculo da pensão alimentícia, né, do valor que esse pai vai pagar, seja colocado também o tempo dessa mãe. Né, porque não é só levar na escola, e o tempo. Né, porque essa mulher, ela acaba que o tempo dela de trabalho é reduzido, porque ela tem que cuidar do filho. Então, enquanto o pai da criança pode fazer dupla jornada, pode trabalhar mais, vai ganhar muito mais por isso, né? Porque ele tem tempo para se dedicar à carreira, à vida financeira, né? A desenvolvimento pessoal, a mãe não tem o mesmo tempo que ele. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Muito bem. Você já trabalhou em casos assim? Já. E foi muito gratificante. Porque a mãe me trouxe um problema justamente parecido com esse que você me colocou. Né, em que o pai tinha condições de pagar uma pensão,
mas nunca quis ter nem contato com o filho. Até para ele registrar essa criança, precisou que houvesse intervenção jurídica para isso, né? Ele não se deu ao trabalho sequer de registrar o filho. E mesmo após esse registro acontecer, ele não se preocupou em momento nenhum em oferecer nenhum suporte. Nem financeiro, nem emocional, não quis contato com a criança, que por sinal é uma criança adorável, né? E ele não quis. E ela me procurou. E justamente o sentimento que ela me trouxe foi esse que eu te coloquei. É injusto. É injusto comigo, é injusto com meu filho. Porque assim, no caso que ela me trouxe, era o seguinte. Ela sustentava a criança, ela tinha condições, sustentava o filho a vida toda sozinho, porque o pai nunca quis, né? Nunca ofereceu nada, nunca ajudou com nada. Apesar de que eu também entendo que não é ajuda, né? É obrigação. É obrigação. A paternidade é obrigação. Ele não tá ajudando ela. Mas ela me colocou assim, que ela queria que fosse ainda melhor a condição do filho. E é justamente isso que a gente busca. Porque ela vai conseguir sozinha? Vai. Mas se ela tiver um suporte financeiro do pai, vai ser ainda melhor. Então, se ele estuda numa escola pública, com o suporte financeiro do pai, ele pode estudar numa boa escola particular. Então, se às vezes ela vai comprar ali roupa para a criança uma vez por ano e está sendo pouco ou insuficiente, com a ajuda do pai, ela consegue fazer isso mais vezes. As atividades extracurriculares, com certeza, também. né? No caso dos meninos, né? Estudar um inglês, ou então fazer uma aulinha de futebol. No caso das meninas, um balé. Então, foi muito gratificante, né? Conseguir resolver esse caso, né? Que ela trouxe, justamente sem saber se valeria a pena ou não. Mas ela estava se sentindo injustiçada, né? Nós entendemos, explicamos que ela não estava provocando ele, né? Entrando com o processo de pensão de jeito nenhum. Ela estava só buscando, né? Um direito que o filho tem. E foi muito legal, assim, ao final do processo, a gente receber, né, dela um depoimento, né? Em que ela falava, assim, que o coração dela ficou tranquilo. Porque agora o filho dela tinha todos os direitos, né, sendo realmente colocados em prática. A condição de vida do filho ficou ainda melhor. Então, isso para a mãe é sem igual, né? Maravilha. Aproveitando esse caso, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento. Olha, essa semana eu li uma frase que dizia assim, que o fim, ele vai ser melhor do que o começo. E me fez refletir muito, porque a gente corre muito, a gente foge, a gente se esconde muito, como mulher, posso dizer isso com propriedade, do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa agir, né? De como precisa ser feito. Então, se a gente sabe o que fazer, a gente deve fazer. Então, a batalha é dura, mas o sucesso só vem assim. Então, o fim, ele vai ser melhor do que o começo, né? No final, tudo vai valer a pena. Doutora Camila Marques, né? Gostou do nosso papo? Eu amei. Conversar sobre esse assunto, para mim, é muito legal. Maravilha. É muito gratificante ver esse projeto que nós idealizamos, né? Sair do papel, né? Ganhar aí uma audiência maior, né? Além do Instagram. E muito bom ter você aqui no nosso primeiro O Que Fazer. Nós já estamos chegando ao final do primeiro episódio do podcast O Que Fazer. Nós queremos agradecer a sua audiência que nos acompanhou até aqui e também a sua paciência, né, de ter tirado aí alguns minutos da sua rotina para ouvir um pouco sobre esse assunto que é muito importante na atualidade. Se você gostou desse primeiro episódio, eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida, compartilhar aí no grupo dos WhatsApps, manda para todo mundo que precisa ouvir essa mensagem que nós deixamos aqui. Um prazer ter você conosco. Um beijo.